E aí, pessoal do Leopoldo Miranda, como é que vocês estão? Eu sou Marco Túlio e hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de divisão celular. Né? Essa matéria ela é do PET 2, da semana 4, tudo bem? Então, primeiro eu vou recapitular então a nossa última aula, que nós falamos um pouco sobre o sobre o DNA, né, sobre o núcleo celular, e também a gente mencionou na aula sobre a replicação do DNA. Então, vocês lembram, né, que o processo de replicação do DNA, né, nós temos que o DNA ela é a nossa molécula que armazena todas as nossas informações genéticas, né? E eu disse que, lá na aula, que basicamente, as nossas informações genéticas são passadas para as próximas gerações ou para as novas células do nosso corpo. Porém, as informações que estão contidas em uma célula, você não pode passar a sua informação genética e ficar sem ela, vamos dizer assim. Então, por isso que precisa desse processo de replicação para fazer uma cópia do seu material genético, para aí sim poder passar a sua informação genética, uma cópia da sua informação genética para as futuras gerações, para as novas células que vão serem feitas, correto? Então, vocês lembram que o processo de replicação é a partir do seu DNA, de uma molécula de DNA, de DNA, cada fita dela vai servir como um molde para ser feita uma nova cópia de DNA, gerando então duas fitas novas de DNA, né, umas cópias, né, para poder serem passadas adiante. Tendo dito isso, eu vou falar hoje um pouco sobre o processo de divisão celular. O que a divisão celular está relacionada com o processo de replicação? Porque a divisão celular é o processo em que as informações genéticas vão ser passadas ou para novas células que vão ser desenvolvidas, seja elas gametas, seja elas novas células do nosso corpo, que são chamadas células somáticas. E é necessário, para que haja esse processo de divisão celular, é necessário que haja, então, a replicação primeiramente. A divisão celular que nós temos, ela existe de dois tipos, a mitose e a meiose. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses dois processos e qual é os processos envolvidos nesses processos de divisão celular, as etapas envolvidas e quais são a função, para que serve cada uma dessas duas divisões celulares que existem. Primeiramente, então, eu vou falar sobre a mitose. A mitose ela é uma divisão celular que ela está muito relacionada ao aumento celular, ou seja, ela é uma divisão celular que ocorre nas nossas células chamadas somáticas, por exemplo, a célula da nossa pele, dos nossos órgãos, né? E são células que vão fazer o crescimento celular, seja através de cicatrização, renovação, né? Por exemplo, no feto, quando o embrião ele está se desenvolvendo, ele passa por processos de mitose, né? Ou seja, crescimento celular. Nos seres multicelulares, né, como a gente, a mitose ela garante, né, o crescimento dos indivíduos, ou seja, o crescimento da nossa pele e até mesmo a regeneração dos nossos tecidos. E já em seres unicelulares, ela garante a reprodução, por exemplo. Então, qual que é a base da mitose? A mitose, basicamente, é uma célula mãe, ela vai dar origem a duas células filhas idênticas a elas. Ou seja, por exemplo, essa célula diploide, que é chamada de 2Ns, ela vai gerar, nessa célula mãe, ela vai gerar duas células filhas 2N, ou seja, igual a ela. Ou, por exemplo, se a célula for haploide, ela é chamada de N, ela vai gerar duas células idênticas a ela, chamadas também com o conteúdo de N. Então, a mitose é uma divisão em que a célula mãe vai gerar duas células filhas idênticas a ela. O processo de mitose, ele é dividido em duas etapas, a chamada intérfase e a chamada período de mitose. Eu vou falar então um pouco sobre cada um desses processos, né? Sendo a intérfase sendo subdividida em três etapas, e a mitose ela é dividida em 4, 5 etapas. Então, primeiramente, eu vou falar sobre a intérfase. O que é essa etapa da intérfase? O período de intérfase é o período entre duas divisões celulares, ou seja, quando uma célula terminou de dividir, ela entra em estado de intérfase. E antes dela entrar para um novo ciclo celular, para uma nova fase de divisão, ela vai se encontrar em intérfase, ou seja, a fase de vida da célula, em que ela vai produzir as suas proteínas, em que ela vai, né, viver, vai se desenvolver.
Aqui no canto eu tenho uma representação de uma célula em intérfase, e aqui eu trouxe uma micrografia, ou seja, uma foto de microscópio de uma célula vegetal que está em estado de intérfase. A característica do estado de intérfase é que o núcleo, né, ele é bem definido. Por quê? Porque os cromossomos, é nessa fase em que os cromossomos eles começam a se replicar, né, ocorre a replicação do material genético para que a célula vai então se preparar para a divisão celular. Ou seja, há toda uma divisão, por exemplo, a replicação do DNA, a divisão de novas organelas, síntese de novas organelas, de novas proteínas, que vão ser necessárias no processo de divisão celular. A intérfase ela é dividida em 3 fases, o G1, S e G2. No processo de G1 é chamada de crescimento, ou seja, é a etapa da intérfase, né, da vida da célula, em que a célula ela está fazendo a síntese de RNA e a produção de proteínas, que são necessárias tanto para o bem viver da célula, para o que ela necessita, quanto também para se preparar para a divisão celular. O processo de S, a fase S, né, a fase de síntese, ela é chamada fase de síntese porque é o momento em que a célula vai começar o crescimento dela, a duplicação do DNA, preparando-se para a divisão celular. Então, ela irá começar a dividir, né, aquele processo que eu expliquei na aula anterior de replicação do DNA para poder passar uma cópia do seu material genético. E a fase G2, ela é uma fase também que é chamada de síntese de proteínas, como, por exemplo, as tubulinas. A tubulina ela está relacionada aos microtúbulos, que eu vou falar adiante para quê, onde que estão esses microtúbulos. Esses microtúbulos eles são bastante importantes no processo de divisão celular. A segunda fase, tendo então, né, se dividido, se duplicado, inicia-se então a fase de divisão realmente celular, né, que é a fase da mitose. E a primeira etapa é chamada de prófase. Na prófase, eu trouxe aqui uma representação, é quando os materiais genéticos, os cromossomos, eles já duplicados, eles começam a ser condensados. Então, eles condensam, eles se enovelam bastante, diminuindo bastante de tamanho, ficando bastante compactado para facilitar no processo de divisão celular. Eu coloquei aqui uma micrografia, né, de uma célula vegetal em estado de prófase, em que o núcleo, né, nessa fase, o núcleo também, a carioteca, né, o envelope nuclear, ele começa a ser degenerado, ou seja, ele fica fragmentado para que haja liberação no citoplasma dos cromossomos. Alguns autores, primeiramente eu gostaria de falar então sobre o cromossomo. O que é esses cromossomos duplicados? Quais são os componentes desses cromossomos? Um cromossomo duplicado, ele é formado por uma cromátide e a outra cromátide irmã. Cada uma dessas estruturas aqui são chamadas de cromátides irmãs. E elas são unidas, essa cromátide com essa cromátide, elas são unidas por um centro que é chamado de centrômero. Enfim, a segunda fase, a gente tem, como eu mencionei, no final da prófase, a gente tem a degeneração da carioteca, que vai sumir o núcleo, liberando no citoplasma os cromossomos. Alguns autores, eles sinalizam essa fase de quebra, esse processo de quebra, sumiço do núcleo, como uma nova fase que eles chamam de prometáfase. Mas não são todos os autores que falam sobre isso. Alguns apontam que essa fase, essa quebra, esse sumiço do núcleo ocorre no final da prófase. A segunda etapa é chamada de metáfase. Quando os cromossomos eles ficam liberados no citoplasma, eles se encaminham para o centro da célula, formando uma chamada placa equatorial, em que os cromossomos eles estão alinhados no centro da célula. E aqui a gente tem 2 componentes bastante importantes no processo de divisão celular, que são chamados de centríolos. Os centríolos eles são as organelas responsáveis por fazer a divisão celular. E lembra que eu falei no microtúbulo, que eles, né, a tubulina que vai compor os microtúbulos são sintetizados no processo de intérfase? Então, a tubulina compõe, né, os microtúbulos compõem os centríolos, ok? Então, tendo alinhado, né, os cromossomos na faixa equatorial, no meio da célula, como vocês podem ver aqui na micrografia, vai começar então a passar por um terceiro processo que é chamado de
Anáfase. No processo de anáfase ocorre as separações das cromátides irmãs. Lembra que eu falei que o cromossomo ele é formado por duas cromátides que estão unidas por um centrômero? Então, os centríolos, eles emitem as chamadas fibras do fuso, que são filamentos que vão se conectar ao centrômero e vão dividir essas cromátides irmãs, puxando para polos opostos. Cada um desses polos, né, vão se formar novas células. Aqui a gente pode ver perfeitamente, né, o processo de anáfase dos cromossomos sendo puxado, as cromátides irmãs, quer dizer, sendo puxado para os polos opostos das células pelas fibras do fuso do centríolo. A última fase que nós temos na divisão celular da mitose é chamada de telófase. Nessa fase, né, os cromossomos, as cromátides, elas já estão, né, cada um em um polo, e volta o reaparecimento do núcleo nessa fase de telófase, e também ocorre um processo muito importante, que é a de citocinese, que é um processo em que ocorre a divisão dessa única célula, dividindo-se em duas novas células, originando, então, a divisão, né, formando uma célula desse lado e uma célula desse lado. Aqui vocês podem ver perfeitamente a formação de duas células, concentrando os cromossomos, né, na região opostas, formando então duas novas células. Esse então é o processo de mitose. Agora eu vou falar um pouco sobre o processo de meiose. A meiose ela é um pouquinho mais complicada, e ela é um processo que ela, exclusivamente, ela tem função de formação de gametas em animais e formações de esporos em vegetais, ou seja, forma somente gametas, né, células reprodutivas. Então, só ocorre para esse fim. Aqui, a meiose, ela é chamada de divisão reducional. Por quê? Uma célula diploide, ou seja, 2N, ela vai ser reduzida a 4 células haploides, chamadas de Ns, ou seja, o número de cromossomos que tem dentro de uma célula vai ser reduzida pela metade, gerando 4 células diferentes da mãe. As 4 células vão ser idênticas, as filhas vão ser idênticas, né, todas elas haploides, porém essas 4 filhas são totalmente diferentes da célula de origem, a célula original. A divisão da meiose ela é dividida em duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. E eu vou falar um pouco sobre esse. Primeiramente, então, a meiose 1. Né? Antes de começar a divisão a da meiose, também ocorre, né, a fase da intérfase, que é idêntica à fase que ocorre na mitose, em que os cromossomos eles começam a ser duplicados, unidos, né, formando então as cromátides irmãs, unidas pelo centrômero. Então, há esse processo de intérfase antes de iniciar, há toda uma preparação da célula para iniciar o seu processo de divisão celular, ou seja, ela precisa replicar o seu material genético, fazer produções de proteínas necessárias no processo e tudo mais. A primeira fase que nós temos na meiose 1 é chamada da prófase 1. A prófase 1 ela é um período em que ocorre a duplicação dos cromossomos, né? Os cromossomos, eles estão, na verdade, eles já estão duplicados e eles começam a sua compactação. E na prófase 1 ocorre uma fase que é bastante importante na meiose e é única da meiose, que é chamada de crossing over. O que diabos é isso? Nós temos, então, 2 cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos, eles vão trocar parte do seu material genético. Isso que é o crossing over, é a troca de material genético entre cromossomos homólogos, formando, então, um cromossomo diferente. Olha, um cromossomo com a característica desse e um cromossomo com a característica do outro. Por que é importante isso? Isso é bastante importante para o aumento da variabilidade genética, para produzir mais seres diferentes uns dos outros, porque vai misturar informações genéticas. Tudo bem? Tendo, então, acontecido o processo de prófase, né, a condensação dos cromossomos, a troca, né, o crossing over, a troca do material genético, de parte do material genético, nós vamos passar, então, para a segunda fase da meiose 1, que é a segunda fase, que é de metáfase 1. A metáfase 1, ela é bastante similar ao processo de mitose, né, a metáfase da mitose.
Tendo, então, sendo no processo de prófase, a carioteca, ela some e tudo mais, né, e libera os cromossomos homólogos já recombinados, já tendo ocorrido o crossing over no citoplasma, esses cromossomos eles vão se alinhar na faixa equatorial, que é o processo que ocorre na metáfase. Né? Os cromossomos homólogos eles são pareados, um em frente ao outro, e os centríolos, cada um, migram para um polo diferente, e são lançados, né, criados as fibras do fuso em direção aos cromossomos homólogos. A terceira fase é chamada de anáfase 1, que ocorre ao contrário da mitose. Na mitose ocorre a separação das cromátides irmãs. Já na meiose 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos, eles são separados, primeiramente. Então, né, vejam que os cromossomos, eles são puxados para polos diferentes, e a gente passa, então, para a fase 3, pela fase 4, que é a telófase 1. A telófase 1 ocorre, então, pode ocorrer a formação, né, da nova carioteca, ocorre uma citocinese, né, que é a divisão da célula mãe em duas células filhas, e então pode ir criando, então, né, separando os cromossomos homólogos. Aí a gente passa para a segunda fase, que é chamada de meiose 2. Eu coloquei aqui, então, o final da telófase 1, né, que geram duas células contendo cromossomos, cada um contendo cromossomos homólogos. Então, a gente começa, então, pela fase da prófase 2. Na prófase 2, caso seja formado na telófase 1 a carioteca, na prófase 2 essa carioteca vai ser degradada, liberando, então, o material genético, né, os cromossomos, no citoplasma. Esse cromossomo, então, ele vai se encaminhar para a faixa equatorial, para a faixa central das células, e vai passar, então, para a segunda fase, que é a metáfase 2. Na metáfase 2, já os cromossomos alinhados, certinhos no centro das células, e os centríolos encaminhados, cada um para um polo diferente, os polos opostos. Então, os centríolos, eles lançam, né, as fibras do fuso em direção aos cromossomos homólogos de cada célula. Aí sim, agora, vai ocorrer a separação das cromátides irmãs, né? Esses fibras do fuso vão se conectar aos centríolos, separando, então, as cromátides irmãs, que é a terceira fase, que é chamada de anáfase 2. A anáfase 2, ela é o processo em que ocorre a separação das cromátides irmãs, como eu já mencionei. Então, cada cromátide, ela é puxada para o seu polo, para ser, então, formada novas células. Então, após essa separação das cromátides irmãs, ocorre a terceira e última fase da meiose 2, que é a chamada de telófase 2. Na telófase 2, é formada, então, né, ocorre a nova citocinese, ou seja, divisão das novas células, originando mais novas duas células, né? Essa célula vai originar duas, e essa célula vai originar mais duas. E vai, então, ocorrer a formação da carioteca, em volta do cromossomo, das cromátides irmãs, né, que foram separadas e geraram nas novas células. Com isso, então, vai ser formadas 4 novas células, apresentando o material reduzido, né, tendo a metade da célula-mãe inicial, que antes ela apresentava maior número de cromossomos, por exemplo, 2 Ns, e agora cada uma dessas 4 células apresenta o conteúdo de cromossomos chamado de N, elas são células haploides, né? E é assim, então, que ocorre o processo de produção de gametas, de células de gametas, ok? Aqui, né, como eu disse, a gente tem que lembrar que na anáfase ocorre a separação, na anáfase 2 ocorre a separação de cromátide, e na anáfase 1 ocorre a separação de cromossomos homólogos. Isso é bastante importante. Então, o que vocês não podem esquecer desse conteúdo? A mitose, ela produz duas células filhas idênticas à mãe, ou seja, se a célula mãe ela é diploide, ou seja, 2N, ela vai produzir duas novas células diploides. Já a meiose, ela é chamada de divisão reducional, ou seja, e ela é somente para a produção de gametas. Por que ela é reducional? Porque uma célula, por exemplo, diploide, a célula-mãe vai originar 4 células, porém haploides, ou seja, com um número reduzido pela metade de cromossomos.
A meiose também, vale ressaltar que na meiose é que ocorre o chamado crossing over, que é um processo de troca de material genético entre os cromossomos homólogos, que é bastante importante para a chamada variabilidade genética. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? Muito obrigado.